Fala galera do nono ano da Escola Santa Rita, tudo beleza com vocês? Positividade? Estamos aqui mais uma vez hoje, desta vez para falar com vocês sobre multiplicação e divisão com radicais, beleza? Então, primeiro a gente vai abordar a questão da multiplicação com radicais. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos aqui. Eu vou tentar resolver para vocês conseguirem entender, certinho? Beleza, deixa eu acionar aqui a caneta. Beleza. Então, nesse caso aqui, eu tenho algo extremamente fácil, porque eu tenho dois radicais e os índices são iguais. Aqui eu tenho raiz quarta de 2 que multiplica por raiz quarta de 8. Então, quando os índices forem iguais, beleza, muito fácil, basta eu multiplicar o número que está dentro do radical, no caso, o 2 vezes 8, certo? Então, no caso aqui, eu vou multiplicar o radicando 2 vezes 8. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou conservar a raiz de 4, certo? Ok, beleza. E aí, eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 8 são 16. Beleza? Pronto. E agora eu vou dar o resultado. Eu vou simplificar isso. Quem é a raiz quarta de 16? Qual é o número que multiplicado por ele 4 vezes dá 16? 2, porque 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8 e 8 vezes 2 é 16. Então, o resultado aqui, 2. Beleza? Nesse outro exemplo aqui, vocês percebem que os radicais também têm o mesmo índice. Quando não vem nenhum índice aqui, entende-se que é 2. Então, eu tenho menos 5 raiz de 3 vezes 3 raiz de 2. Então, os índices são iguais. Então, beleza. Se os índices são iguais, eu posso conservar a raiz. No caso aqui, eu posso fazer a multiplicação tranquilamente aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Mas só que fora da raiz tem o menos 5 e tem o 3. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Certinho? 5 vezes 3 são 15. Não é isso? Então, aqui vai dar 15. Beleza? Vou ter que fazer o jogo de sinal. Menos com mais vai dar menos. Certo? E aí, eu vou botar raiz quadrada de 3 vezes 2 dá 6. Pronto. Eu vou parar aqui. Não vou ter como simplificar porque 6 não tem raiz quadrada exata. Certo? Então, vou deixar dessa forma aí. Vamos para o próximo. No próximo aqui eu tenho a raiz de 2 que multiplica entre parênteses. Raiz de 2 mais 2. Então, no caso, eu vou ter que utilizar o processo distributivo aqui. Eu vou ter que multiplicar o termo que está fora pelo primeiro termo e depois pelo segundo. Certinho? Então, vamos lá. Raiz de 2 que multiplica por raiz de 2, estão percebendo que os índices são iguais. Então, eu posso fazer essa multiplicação. Vai dar raiz de quanto? De 4. Certo? Raiz de 4. Agora, mais com mais vai dar mais. Beleza? Agora eu vou ter que multiplicar raiz de 2 que multiplica por 2. Então, no caso aqui, é como se eu estivesse pegando esse 2 e multiplicar com 1 que não aparece aqui na frente. Certo? Então, seria 2 vezes 1 são 2. E aí eu conservo a raiz de 2. Pronto? Beleza, vou fazer aqui na frente. A raiz quadrada de 4, vocês sabem que dá quanto? 2. Não é isso? Então, o resultado simplificado vai ser 2 mais 2 raiz de 2. Beleza? Ok. Agora, na letra D, o que é que eu tenho na letra D aqui? Eu tenho um produto notável. Produto da soma pela diferença. Não, desculpa, não é produto da soma pela diferença, porque aqui é 5 mais raiz de 7 e aqui é 2 menos raiz de 7. Então, no caso aqui, eu vou ter que desenvolver esse produto notável aqui. Aí vocês vão lembrar do assunto do ano passado, certo? Então, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, na realidade, 5 e vou multiplicar por 2. Primeiro termo pelo primeiro. Então, 5 vezes 2 acaba dando quanto? 10, né? Ficou ridículo aqui. Deixa eu corrigir isso aqui. Certo? Para cá. Desenvolver esse produto notável aqui.
tranquilo. Caneta, ok. 5 vezes 2, 10. Certo? Ok. Pronto. Agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar 5 vezes raiz de 7 vai dar 5 raiz de 7. Pronto. Jogo de sinal mais com menos vai dar menos. Agora vamos fazer o seguinte. Eu não tinha feito isso aqui. Deixa eu botar. Agora vamos multiplicar, na realidade, 7 vezes raiz de 2. Então, quanto é que dá? 7 vezes raiz de 2 vai dar 2, certo? Raiz de 7. Jogo de sinal, mais com mais acaba dando mais. Agora vamos fazer 7 vezes, melhor dizendo, raiz de 7 vezes raiz de 7. Certo? Vamos ver quanto é que vai dar. Então, 7 vezes 7 são 49. Mais com menos, dá menos. Porque vai ficar menos raiz, certo? Vou consertar a raiz aqui. De 49. Beleza. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Aí você diz, professor, e agora como é que eu vou resolver aqui? A gente vai fazer o seguinte. Você está percebendo que aqui tem 5 raiz de 7, aqui tem 2 raiz de 7. Os radicais são o quê? Iguais, né? Então, se são iguais, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar 10, certo? E aí eu vou resolver aqui. Menos 5 mais 2 dá menos 3, né? Então vai ficar menos 3 raiz de 7, certinho? Menos a raiz quadrada de 49, quanto é que dá? 7. Pronto, beleza. Vou colocar o igual aqui também. Agora aqui, eu tenho o 10 que está só e o 7 que está só. Então, no caso, eu não posso trabalhar com esse menos 3 aqui, porque esse menos 3 está colado na raiz de 7. Então, eu vou ter que trabalhar isso. Olha, 10 que tira 7 fica quanto? 3. Então, vai ficar 3 menos 3 raiz. Ah, ridículo isso aqui, deixa eu consertar. Feio pra caramba aqui. Acionar novamente a caneta. Então vai ficar 3 raiz de 7. Prontinho. Aí eu vou parar aí. Por que eu vou parar aqui? Porque não tem como eu juntar aqui. Porque o 3 não está colado na raiz, não tem uma raiz de 7 aqui, então eu não posso trabalhar. Então vai ficar dessa forma aqui. Certinho? Vou passar para a próxima página. Ok. Agora veja só. Nesse outro exemplo aqui, aí está o problema. Eu tenho raiz cúbica de 2 que multiplica por raiz quadrada de 5. Vocês percebem que os índices são diferentes. Aqui é 3 e quando não aparece nada aqui é quanto? 2. E aí, professor? Eu vou chegar e dizer assim, 2 vezes 5, 10 como eu fiz? Não, porque os índices são diferentes. Na realidade, eu vou ter que tirar o MMC, mínimo múltiplo comum, de 3 e 2. Todo mundo já sabe, né? MMC 3 e 2. Vou só fazer aqui, mas já sabe para vocês, né? Por 2, conservo 3. Certo? 2 que divide por 2 acaba dando 1. E 3 só divide pelo próprio 3. Vai dar 1 aqui e 1 aqui. Multiplicando, 2 vezes 3 dá 6. Pronto. Beleza. Sim, agora o que é que eu vou fazer, professor? Aí você vai botar assim, ó. Vou fazer uma raiz. No índice aqui você vai botar 6, certo? O número que está dentro é 2, certo? Vezes, aí você vai botar novamente aqui o índice 6, que for o resultado do MMC. Quem está dentro é o 5, você vai repetir.
Sim, agora você vai fazer como, professor? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o resultado do MBC, que foi índice 6, e dividir pelo índice daqui. Então, 6 que divide por 3 dá quanto? 2. Quando não vem nada aqui, é quanto? É 1. Então, você multiplica por esse cara aqui. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, você vai botar o 2 aqui, ó. Certo? A mesma coisa aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, que não aparece aqui, ó, como expoente, dá 3. Você coloca o 3 aqui. Certo? Beleza. Vou fazer aqui na frente mesmo, acho que dá para fazer. Pronto, aí vai ficar assim. Raiz sexta, certo? De 2 ao quadrado são 2 vezes 2, que dá 4. Então, 4 vezes... Aí, bota novamente. Raiz sexta, certinho? 5 ao cubo. Quanto é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125, que é igual... Vou concluir aqui na frente. Pronto. Como os índices estão iguais, eu posso fazer a multiplicação aqui. Então, o resultado final vai ser raiz sexta, certo? De 125 4 vezes. Quanto é que dá? 125 com 125 dá quanto? 125 vezes 125 dá 250, né? 250. 250 com 250 dá quanto? 500. Então, 125 4 vezes são 500. Tudo bem? Ok. Então, observe o seguinte. Raiz sexta de 500. Como no caso 500 aqui não tem raiz sexta, eu vou parar aí, obviamente. Certo? Então, é dessa forma que você vai fazer a multiplicação de radicais com índices diferentes. Então, aí você tira o MMC dos índices, quando forem diferentes, aí você divide e depois multiplica pelo expoente. Certo? Beleza. Agora vamos passar para a divisão. Basicamente é o mesmo detalhe. A única diferença é que onde é somar, onde era multiplicar, eu ia multiplicar, agora onde vai ser dividir, obviamente eu vou dividir. Então veja só que eu tenho raiz cúbica de 20 que divide por raiz cúbica de 10. Os índices são iguais, coisa muito fácil. Então vou conservar o índice, certinho? 3, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 20, certo? E vou dividir por 10. Beleza? Deixa eu descer essa raiz aqui. Ok. Que o resultado será, obviamente, raiz cúbica 20 que divide por 10 dá quanto? 2. Pronto, vou parar aí, porque não tem raiz cúbica de 2 exata. Certo? Nesse outro caso aqui também, eu tenho raiz quadrada de 28 dividido por raiz quadrada de 7. Olha, os índices são o quê? Iguais. Eu posso resolver também dessa forma aqui, ó. Isso aqui também é aceitável. Eu posso pegar raiz de 28, certo? Dividido por raiz de 7. Certo? Ou então deixar dessa outra forma, botar ambos dentro da raiz, como eu fiz aqui. Que toda fração dá ideia de divisão, não é isso? Então, raiz de 28 dividido por raiz de 7. Quantas vezes 7 cabe dentro de 28? 4. Então, vai dar raiz de 4. Raiz quadrada de 4 dá quanto? Dá 2. Pronto, beleza. Agora, nesse outro caso aqui, eu tenho 12 raiz de 6 menos 2 raiz de 3, que divide por 5 raiz de 2. Você percebe o seguinte, todos os índices aqui
Eu tenho raiz quadrada, aqui o índice é 2, raiz quadrada, índice é 2. Beleza. Só que aqui está um pouco diferente. Eu tenho dois termos aqui. Tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar primeiramente 12, certo? 12 raiz de 6. Aí eu vou ver isso aqui divide por 5, certo? Raiz de 2. Aí, novamente, agora eu vou ter menos com mais daqui, vai dar menos. Aí eu vou botar 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, certo? Que divide por 5 raiz de 2. Vou fazer a resolução aqui na frente. Olha só. E agora, como é que eu vou proceder essa resolução aqui? Como é que vai ficar aqui? Eu tenho o seguinte, eu tenho 12 em cima, deixa eu colocar aqui. Vou colocar o 12. É isso? O 5 abaixo. Até mesmo porque eu não posso dividir 12 por 5 para dar igual, ou para dar exato. Certo? Só que aqui eu tenho raiz de 6 que divide por raiz de 2. É possível. Quanto é a resolução de raiz de 6 dividido por raiz de 2? Deixa eu tirar esse... Peraí, só um momento aqui. Vou tirar a borracha aqui. A borracha. Vou passar esse traço aqui. Vou voltar a caneta aqui, ok. Vou puxar só aqui. Vou conservar isso. Eu conservei aqui. 12 sobre 5, porque no caso 12 não divide por 5. Mas aqui a raiz de 6, eu posso dividir por raiz de 2, que vai dar quanto? Raiz de 3. Então aqui eu vou deixar raiz de 3, certo? Menos. Aqui 2 pode dividir por 5? Pode, mas não dá exato. Raiz de 3 pode dividir por raiz de 2 para dar exato? Não, então eu vou ter que conservar. Então vai ficar 2 raiz de 3 sobre 5 raiz de 2. Pronto. Eu vou parar aí. Certinho? Beleza. E quando você se deparar com uma situação aqui como essa? Eu tenho uma divisão, porém os índices são o quê? Diferentes. Aí eu vou ter que tirar o MMC de quem? De 3 e 4. Vou tirar aqui. MMC de 3 e 4. Então, o que é que vai acontecer aqui na realidade? Vou começar a dividir por 2, certo? O 3 eu conservo. 4 que divide por 2 dá 2. Continua por 2, conservo 3. 2 por 2 dá 1. Aí eu conservo 3. 3 por 3 dá 1. E conservo 1. Beleza? Ok. Pronto, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3 são 12, né? Beleza. Então, aqui eu vou colocar agora o seguinte. Eu vou colocar raiz não mais cúbica. O resultado do MMC seria o quanto? 12. Então, 12ª. Vou botar o 12 aqui. Certo? Aí vou botar o 4 dentro. Dividido. Certo? Aí, novamente, raiz. Aí, vou colocar o 12 como índice. E dentro, vou colocar o número 2. E aí, eu vou resolver. Beleza? Então, resolver como aqui? Eu vou pegar 12 que divide por 3, dá 4. Vezes 1 que não aparece aqui como expoente. Então, 12 que divide por 3 dá 4. 4 vezes 1 é 4. Então, aqui vai ficar 4. Certo? Mesma coisa agora. 12 que divide por 4 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 1 que não aparece aqui dá 3. Pronto. Aí eu vou fazer o que na realidade? Acho que dá para fazer aqui abaixo. Vou botar raiz. Colocar o 12, que é o índice.
certo? Resolver. 4 ao quadrado, ou desculpa, 4 elevado à quarta potência. 4 vezes 4 vezes 4. Olha, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4, quanto é que dá? 64 vezes 4. Vamos ver quanto é que dá? Ó, 4 vezes 4, 16. Bota o 6, vai 1. 6 vezes 4, 24. 24 com 1, 25. Dá 256. Não é isso? Então, aqui daria 250. Eita, 5 feio danado. Deixa eu consertar esse 5 aqui. Que está no mínimo ridículo. Aliás, vou apagar os dois aqui, fazer menor isso aqui. Acionar a caneta novamente. Ok. Vai dar 200. Certo? E 56 dividido por, vou colocar raiz, o índice 12, né? Certo? 2 ao cubo. São 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vai dar 8 aqui. Pronto. Agora você percebe o seguinte. Os índices estão o quê? Iguais. Então, eu posso resolver a divisão. Certinho? Então, professor, quanto é que dá 256 dividido por 8? Espaço para fazer essa continha para vocês aqui. Acho que vai ser aqui, ó. Vou tentar fazer aqui. 256 que divide por 8. Então, vejamos. 25 por 8 só pode dar quanto? 3, né? Vai dar 3. Então, vou botar o 3 aqui. 8 vezes 3 vai dar 24. Certinho. Subtrai. Vai sobrar 1. E aí você vai baixar o 6. Ficou 16, que divide por 8 dá quanto? Dá 2. 8 vezes 2, 16. É isso? Certinho? Beleza. Então, aqui eu vou dar o resultado seguinte. Vai ficar raiz. Vamos colocar o índice 12. Certo? E o resultado da divisão, 256 por 8, deu quanto? 32. Pronto. Vou ter que parar aqui também, porque não tem raiz, não tem, no caso, a raiz 12ª de 32. Certo? Vamos para a próxima página. Agora é o seguinte, na próxima página, você tem o seguinte aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte aqui. Determinar a área das seguintes figuras. Então, eu tenho aqui 3 retângulos e um trapézio. E aí você vai, professor, e aí, como é que eu faço? Não estou lembrado como é que calcula a área de uma região retangular. É fácil, é base, que é isso aqui, vezes a altura. Então, vejamos aqui. Se eu vou calcular a área desse retângulo aqui. Então, a área, certo, igual a base, vou até colocar aqui, base vezes altura. Base vezes altura. Beleza? Então, a área é igual a... Quanto é a base? Raiz de 15. Vou botar raiz quadrada de 15. Que multiplica, quanto é a altura? Raiz de 6. Pronto. A área, consequentemente, será igual a 15 vezes 6. Quanto é que dá 15 vezes 6? 90, né? Porque 15 com 15, 30. 30 com 30, 60. 60 com 30, 90. Então, aqui você vai ter raiz de 90. Sim, professor, mas será que eu teria possibilidade de dar um resultado simplificado para esse 90? Será que eu teria? Como simplificar o 90? Vejamos. Se eu pegasse aqui, por exemplo, se eu pegasse esse 90 aqui, vamos ver se tem como fazer isso aí.
fizer essa decomposição em fatores primos. Ó, 90 por 2 dá 45. 45 por 3 dá 15. Certinho? 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 vai dar 1. Então aí você diz, professor, e aí como é que eu simplificaria isso? Aí veja só. Aqui, deixa eu colocar aqui. A área é igual. Aí você lembra o seguinte. O que formou par aqui foi quem? O 3. Então fica fora da raiz. Então ficaria 3, certo? Raiz, beleza? E quem ficou fora que não formou par, ou quem ficou aqui que não tem par, que não formou par, o 2 e o 5. Então 2 vezes 5 são 10. Então, eu teria esse resultado aqui simplificado. Seria a área da região azul aqui, certo? Você achou 90, mas se você simplificar, você encontraria isso aí, beleza? Vamos para o outro aqui. Deixa eu colocar aqui na frente. Dividir, certo? No outro também eu tenho um retângulo. A base é 5. Então, deixa eu colocar aqui. A área é igual. Nem vou colocar a formulazinha aqui. Já vou direto. Quem é a base? 5. Certo? Ok. Que multiplica pela altura. A altura é isso aqui. Então, vou colocar entre parênteses. A altura é nada mais, nada menos do que 3 menos raiz de 5. Certo? Então, aí eu vou ter que desenvolver. Vou ter que distribuir, na realidade. Então, a área, aplicar distributivo aqui. A área é igual. Raiz de 5 que multiplica por 3 vai dar 3 raiz de 5. Beleza? Menos raiz de 5 que multiplica por raiz de 5 vai dar raiz de 25. Certinho? Beleza. A área é igual a 3 raiz de 5 menos a raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Pronto. Beleza, está resolvido. Eu vou parar aqui, porque não tem como eu trabalhar com o 3 que está colado na raiz com esse menos 5. Parou aí. Tranquilo. Vamos para o terceiro exemplo. Também eu tenho um retângulo, que a base é raiz de 3 mais raiz de 2. E a altura? Você vai dizer, professor, complicou aí, porque a altura tem 2 que multiplica por raiz de 3 menos raiz de 2. Então, muita calma nessa hora aí. Vamos ver aqui. Ó. Vou fazer o seguinte. Área. Deixa eu dividir isso aqui. Beleza. Então, vai ficar assim. Área é igual. Então, a base eu tenho, deixando em parênteses, raiz de 3 mais raiz de 2, fecho parênteses, que multiplica por raiz de 3 menos raiz de 2, que multiplica, certinho, por 2. Aí você diz, professor, mas na ordem que apareceu aqui não seria o 2? Não, não tem problema. Eu deixei estrategicamente esse 2 depois aqui, vocês vão perceber que vai ficar mais fácil. Se eu colocasse ele primeiro aqui, ia estar com uma complicaçãozinha maior para vocês. Então, a área é igual. Eu tenho aqui um produto notável. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Como você percebe, eu tenho raiz de 3, raiz de 3. Aqui eu tenho sinais diferentes. Aqui eu tenho raiz de 2 e raiz de 2. Então, aí é só lembrar daquele assunto que vocês aprenderam no 8º ano. Nesse caso aqui, é só fazer isso. Multiplicar o primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Certinho? Então, no caso aqui,
eu vou pegar e fazer o seguinte. Raiz de 3 que multiplica por raiz de 3 acaba dando raiz de 9. Certo? Raiz de 9. Mais com menos acaba dando menos. E raiz de 2 que multiplica por raiz de 2 é a raiz de 4. Certo? Vou deixar isso aqui entre parênteses, que for o resultado, vezes esse 2 aqui. Certo? Beleza. Então, veio novamente aqui. A área diária é igual a raiz quadrada de 9, dá 3. Raiz quadrada de 4, dá 2, entre parênteses. Tudo isso multiplicado por 2. Certo? Ok. Vou fazer aqui na frente agora. Agora eu vou fazer o seguinte. Área. Beleza? É igual a 3, que tira 2, fica 1. Então, vai ser 1 vezes 2. Área é igual 2 vezes 1 dá 2. Como aqui está em centímetro, então vai dar centímetro quadrado. Eita, centímetro quadrado feio danado. Mas dá para entender, né? Tudo bem, beleza. Vamos para o último exemplo aqui. No último exemplo, eu tenho um trapézio. Vocês, professor, e aí? Eu não estou lembrado da fórmula do trapézio. O espaço aqui eu estou achando um pouco, mas eu acho que vai dar para resolver. Ó, a fórmula para calcular a área do trapézio é o seguinte. A área é igual. Vou passar um traço aqui. Aí eu vou colocar aqui um parêntese, vou colocar B maiúsculo somado com B minúsculo multiplicado por H. Esse é H ridículo. Baixa. Acionando novamente a caneta. Vezes H. Dividido por 2. Que 2 ridículo. Coordenação motora péssima no momento desse aqui. Caneta novamente. Vou colocar o 2 aqui. Deixa eu ver se agora vai. Beleza. Então, eu tenho uma fórmula para calcular a área de um trapézio. Então, observe comigo. Base maior. Quem é B maiúsculo? É esse cara aqui de baixo. Ó. Beleza? Base menor, o de cima. E a altura é esse que está com o risquinho vermelho aí. Então, eu só vou substituir. A área, certo? É igual, passar o traço, abre o parêntese, base maior 5, certo? Raiz de 3, somado com 3, raiz de 3. Crescer esse traço aqui. Tem que ser maiorzinho. Fecha o parêntese. Certo? Multiplicado pela altura. Quem é a altura? 3 raiz de 3. Tudo isso dividido por quem? Por 2. Vou fazer isso aqui na frente agora. Então aí, você diz, professor, e agora? Quem está dentro do parênteses aqui? Eu tenho 5 raiz de 3 somado com 3 raiz de 3. Vocês percebem o seguinte aqui. Eu tenho uma adição de radical com os valores aqui, os radicantes iguais. Ó, 3 e 3. Então, no caso aqui, eu vou fazer o quê? São iguais. Eu vou simplesmente trabalhar com o cara que está fora, com o 5 e com o 3. Então, vou colocar aqui novamente a diária. Certo? É igual. Vou passar o traço. Vou abrir o parêntese. Aliás, nem precisa abrir esse parêntese. Já resolvo aqui. Deixa eu tirar esse parêntese. Não precisa. Conserta esse tracinho aqui. Fica ridículo. Sim, beleza.
Então, no caso aqui, eu vou ter 5 com 3 vai dar 8. Então, aqui eu vou ter um 8. E aí eu vou conservar a raiz de 3. Certo? Multiplicado pelo que está fora do parênteses, que é 3 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Aí vem novamente. A área é igual. Agora eu tenho a multiplicação. No caso da multiplicação aqui, você está percebendo também que os índices são o quê? Iguais. Raiz quadrada e raiz quadrada, índice 2. Então eu posso multiplicar tranquilamente. Então vou multiplicar o cara que está fora. Vai ser o quê? 8 vezes 3, 24. Vai ficar 24. Certo? Raiz. E 3 vezes 3 são 9. Aí você pode até me questionar, professor, aqui você não somou 5 e 3, 8, por que você não somou 3 mais 3 para dar 6? É porque na adição não permite isso. Você tem que conservar o radicando, certo? Você trabalha só com o cara que está fora. Já na multiplicação não, eu posso multiplicar quem estiver dentro da raiz, certinho? Tudo isso aqui sobre quanto? Sobre 2. Beleza, vamos que vamos. Acho que aqui ainda dá para fazer aqui. A área é igual a 24 vezes... Lembre-se, quando está colado na raiz, tem um sinalzinho de vezes aqui, que ele fica oculto, ele fica implícito, ele não aparece. A raiz de 9 é quanto? 3. Tudo isso dividido por 2. Vamos aqui para frente, ainda dá para fazer aqui no espaçozinho. Beleza. Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter a diária é igual 24 3 vezes 72. Então aqui eu vou passar um traço, vou botar 72 aqui, certo? E o 2 abaixo. Finalmente, a área é igual 72 que divide por 2 dá 36. Beleza? Aí você pode dizer assim, professor, não vou aprender algo extremamente difícil, apocalíptico, o mundo vai acabar. Não, nada disso. É a questão aqui da área do trapézio. É só lembrar os conceitos básicos de geometria. Base maior, base menor e altura. E aí você colocar em prática o que você aprendeu nessa aula agora. Beleza? Uma coisinha que eu vou pedir para vocês, vocês vão, se possível, dar um like aí para mim, que vai ajudar bastante. Se inscreva no meu canal. E até a próxima aula. Um abraço a todos, tudo de bom.